Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou fazer um breve comentário sobre o que esperar da prova de primeira fase do vestibular Unesp 2022. Só lembrando que nesse ano a Unesp vai adotar o mesmo modelo que usou em 2021, ou seja, duas provas de primeira fase, dia 14 para os candidatos da área de biológicas e saúde, dia 15 apenas para os candidatos das áreas de humanas e exatas, tá? Depois, uma segunda fase que também será no modelo teste. A diferença é que a primeira fase conta com 90 testes e a segunda fase apenas 60, tá? Isso é uma opção da Unesp, não fazer a segunda prova no modelo dissertativo, tá? Que ela decidiu preservar para esse ano. Então aqui eu vou comparar um pouco as provas dessas áreas diferentes e também vou falar da prova de segunda fase, tá? Só lembrando o seguinte, eu vou deixar aqui um card para você olhar o vídeo que eu fiz ano passado, se você quiser, sobre a prova de primeira fase da Unesp. Por quê? Porque lá naquele vídeo eu coloquei algumas questões analisando as provas entre 2016 e 2020. Por exemplo, que tradicionalmente 50% das questões de primeira fase da Unesp se referiam a conteúdos de história geral, tá? Mas que dentro da outra metade haviam as questões de história do Brasil e algumas poucas questões de história da América Latina. E a gente vai olhar aqui que houve uma repetição desses padrões. Então aqui vai a primeira dica, pessoal. A prova da Unesp é uma prova que apresenta um padrão. A gente consegue perceber, tá, uma lógica ano após ano na distribuição de conteúdos, no formato das questões, na forma como ela aborda certos temas, tá? Então a gente vai começar aqui analisando a prova da área de ciências biológicas que foi aplicada ano passado. Essa prova trazia no início um texto que servia a duas questões, tá? A primeira questão era uma questão sobre a antiguidade romana e na sequência nós tínhamos uma questão sobre globalização. Depois vinha uma questão com imagem, tá? No caso era a Pietà de Michelangelo, e aí aquele padrão básico, né? Você olha as alternativas, confronta com a imagem, vê qual alternativa interpreta, analisa, descreve melhor aquela imagem, é essa a alternativa correta, vamos para a próxima. Que eram duas questões, uma de economia colonial falando do ciclo do açúcar e outra de economia colonial falando do ciclo da mineração. Então, assim, repara que até agora temas extremamente clássicos do vestibular, conteúdos que você já viu em sala de aula, que você domina, algumas traziam textos, outras eram questões mais diretas, mas nada fora daquilo que se espera de um vestibular da Unesp. Aí vinha uma questão do Adam Smith falando da divisão do trabalho, pessoal. E ano passado eu tinha dado uma dica que era a seguinte: a Unesp adora essa temática e adora usar textos do Adam Smith como suporte para esse tipo de questão. E ora, não é que a questão do ano passado trazia o mesmo fragmento de texto do Adam Smith que já tinha caído há poucos anos atrás? Então, quer dizer, dá para você ver que até na forma de abordar um assunto é recorrente. Vai falar de divisão do trabalho? Tá lá o Adam Smith. Vai falar de determinado assunto? Tá lá o Padre Antônio Vieira, tá lá um trecho do Padre Antonil, tá lá um trecho do Sérgio Buarque de Holanda, do Raízes do Brasil. Então, assim, a Unesp ela é bem repetitiva na forma de citar certos autores também. Depois vinha lá uma questão sobre a Lei de Proibição do Tráfico Negreiro de 1831, uma questão sobre comércio africano, né, relações entre os povos africanos e povos europeus, que é um assunto que tem aparecido bastante. Quem fez o vestibular da Unicamp na última semana viu que tinha questões que abordavam, né, história da África, povos africanos, a dinâmica das relações africanas. Depois, uma questão de independência da América Espanhola, uma questão de Brasil República para falar de política dos governadores, uma questão de causas da Primeira Guerra Mundial e uma interpretação da letra Sabiá, do Chico Buarque de Holanda, né? Uma música composta ali no contexto da ditadura militar. Só um detalhe, essa interpretação da letra do Chico Buarque
era mais uma interdisciplinaridade, por exemplo, com a área de interpretação de texto, tá? Não era uma questão de abordagem central da história do período. Era mais de interpretar a estética, as metáforas, a forma como ele construía a letra, obviamente levando em conta o período em que ele fez isso, tá? Mas era uma questão que tinha essa marca de interdisciplinar mais com a área de linguagem, tá? E aqui um exemplo. Olha a questão 39 do ano passado, que é a questão de independência da América Espanhola. O processo de formação e consolidação dos Estados Nacionais da América Hispânica nas 2 primeiras décadas do século XIX envolveu, alternativa A, participação militar direta dos Estados Unidos. Estados Unidos que conduziu as guerras de independência da América Espanhola? Não, foram movimentos liderados pela elite colonial. Tá? Em alguns casos houve movimentos indígenas, né, movimentos populares, mas via de regra, os movimentos que levaram às independências são movimentos da elite colonial. B. Intermediação diplomática do Império Brasileiro. O Brasil Império, o Brasil monárquico articulou as independências da América Espanhola? Também não, né? Disputa entre projetos unitários e federalistas. Unitários, aquele projeto de, por exemplo, constituir na América Espanhola um único Estado nacional, que era a ideia do Simão Bolívar. E o que é federalista? Federalista é aquela ideia de autonomias regionais que leva à fragmentação, que é o que de fato aconteceu na América Espanhola. Houve uma disputa de projetos de independência. Então aqui no caso era a alternativa C. Aí você tinha a alternativa D, né, prevalecimento de tradições culturais indígenas, mas não, né, os países são dominados por uma elite branca de origem europeia, católica, e aí, franco apoio da Igreja Católica aos novos estados. Mas aí você tem que pensar que a Igreja Católica não ia romper, por exemplo, com a monarquia absolutista espanhola para incentivar projetos de independência. Só que repara que a gente vai voltar nessa questão aqui para comparar com uma outra coisa, por isso que eu estou falando dela. Se você quiser ver a correção completa dessa prova, também tem aqui o link depois na descrição. Olha a prova de exatas e humanidades. Era mais difícil? Era mais fácil? Era a mesma prova? Tinha algo a ver? Vamos olhar. Começava também com um texto para 2 questões, só que aqui no caso Idade Média, que não apareceu na prova da área de biológicas. Mas aqui também não apareceu a Antiguidade. Tá? Então, vamos dizer que houve uma certa substituição. Lá apareceu uma questão sobre globalização ligada ao comércio. Aqui apareceu uma questão sobre mercantilismo. Aqui apareceu uma questão sobre Padre Antônio Vieira para falar do Brasil colonial. Não caiu mineração, mas repetiu o assunto do açúcar. Uma questão de Brasil, economia colonial açucareira. Assunto bem recorrente, bem tradicional. Uma questão de imagem, mas aqui era sobre a Revolução Francesa, tinha uma imagem da reunião dos Estados Gerais, mesmo procedimento, você tinha que analisar as alternativas e voltar na imagem. Uma questão de América Espanhola para falar de independência também. Uma questão de independência do Brasil, tá? Uma questão de teoria racial para falar do colonialismo africano, então também, né, uma menção ali à África, só que aqui já no contexto do imperialismo do século XIX. Manifesto para o Brasil para falar do modernismo e, para terminar, 2 questões a partir de um mesmo texto, só que aqui sobre a economia do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, fica a dica. Questões a partir de um único texto, tá? 2 questões que vem ali. No caso aqui foram 4 questões a partir de 2 textos, na outra prova isso aconteceu uma única vez. Agora, vamos fazer uma comparação. Olha a questão de independência da América Espanhola. O processo de independência na América Espanhola, ocorrido nas primeiras décadas do século XIX, A. Contou com participação ativa e direta dos Estados Unidos, que buscavam ampliar sua zona de influência política na América. Parece a mesma questão, né? Uma reescrita da mesma questão. B. Envolveu projetos políticos e setores sociais variados que se confrontaram no momento de constituição dos novos estados. Até a resposta certa remete à mesma ideia da outra. Tá? É óbvio, projetos políticos, unitários e federalistas, setores sociais diversos, sim, a elite, camadas populares. Olha C, manteve a unidade territorial das áreas antes controladas pela Espanha e os novos estados organizaram-se numa federação. Não, porque teve fragmentação.
D, resultou no afastamento definitivo dos novos estados em relação ao antigo colonizador e na divisão das grandes propriedades rurais entre camponeses e sem terra. Não teve uma reforma agrária, né, nesses novos estados. E derivou das iniciativas burguesas locais que defendiam a igualdade social como base da organização social. Também não. Os países da América Espanhola são marcados por grandes diferenças sociais, assim como o Brasil. Então, olha isso, pessoal. E aqui eu vou chamar a atenção para o modelo de questão. Questão sem texto, enunciado curto, direto, uma resposta de conteúdo, ok, é uma prova que tem um aspecto conteudista? Tem, mas não é nada de nota de rodapé, não é aquele tipo de questão com pegadinha, tá? Aquele tipo de questão que pressupõe um saber específico demais. É aquele tipo de alternativa que, se fosse uma resposta dissertativa, você ia chegar muito perto disso na sua elaboração, tá? Então, quando você vê uma questão dessa que não tem texto, puxa aqueles conceitos básicos, faça as associações, tá? Lembre daquilo que você estudou e você vai olhar as alternativas e você vai ver que uma delas bate muito com o que você responderia, por exemplo, se fosse mesmo uma questão dissertativa, tá? É bem diferente, por exemplo, das questões desse tipo da FUVEST, que muitas vezes pedem um detalhe, tá? Algo muito específico. Aqui não, é bem mais tranquilo. E vamos falar da segunda fase, que manteve também aquela divisão, são menos questões, é uma prova mais curta, uma questão de idade média, aqui fazendo uma interdisciplinaridade com a biologia, 2 questões de história do Brasil a partir do mesmo texto, eram 2 textos, na verdade, que você confrontaria, uma questão sobre quilombos, uma questão do panóptico de Foucault, que tinha 2 imagens e um texto bem longo, mas é uma questão maravilhosa, acho que é a questão mais bonita da Unesp do ano passado, essa questão aqui. Uma questão de Revolução Inglesa, uma de nazismo, também assuntos bem comuns, e uma questão do AI-5 para você analisar aquela charge que tem o elefante e as cobras falando, vem aí o AI-5, já apareceu em outros vestibulares essa questão, tá? Prova legal, e repare que manteve, né? Metade da prova História do Brasil, né, que no caso são 8 questões, ficou 4-4. Nas provas da primeira fase, ali uma distribuição quase de meio a meio também. Então, mantém aquele padrão. Óbvio que esse padrão é na média, tá? Não é necessariamente todo ano, é um padrão fixo. Mas a gente vai ver uma questão aqui que é justamente a primeira. E aí é para a gente comentar uma questão que tem um texto, né? Até o século XIV, houve uma doença muito disseminada e muito temida, a lepra. Nas cidades foram construídos hospitais especializados para os leprosos. Como se pensava que a lepra era contagiosa, os leprosos andavam pelas ruas, deviam sacudir uma espécie de sineta, matraca. Jacques Legoff, Idade Média explicada aos meus filhos. Jacques Legoff, que é um autor que a Unesp cita ano sim, ano também, tá? Basicamente, não, brincadeira. Tem ano que ela não cita, mas é um autor muito recorrente para tratar de Idade Média, justamente porque ele mostra a Idade Média como algo muito mais complexo do que aquela ideia de feudalismo e servidão apenas. Olha isso. A lepra ou hanseníase era temida na Idade Média por quê? O conhecimento científico era precário, desconhecia-se que a doença era facilmente curável e que só era transmitida pelo contato sexual entre as pessoas. Galera, se aprendeu em biologia, hanseníase não é uma doença sexualmente transmissível. Então, era só fazer essa relação com a outra disciplina que você também estudou, que você já descartava isso aqui sem grande dificuldade. B, a única cura conhecida da doença dependia de poções e ungüentos mágicos, mas a Igreja Católica impedia a divulgação desses rituais de feitiçaria. Não havia cura conhecida na Idade Média para essa doença. Tá? Então, não é uma questão da igreja, não tinha conhecimento mesmo. C, representava, além do risco do sofrimento e da morte, a existência de preconceitos sociais e a crença de que a doença era uma manifestação da vontade do castigo divino. Olha lá, os doentes eles eram isolados ou circulavam com uma sineta. Então, tinha um estigma. Né? Por quê? Porque a hanseníase, a lepra em estágio avançado, ela causa deformidades. E, vamos lembrar, mentalidade medieval, tudo de ruim que acontece com você é associado a algum tipo de ira divina, justiça divina, punição aos pecados. Então, aqui era a alternativa C, a correta.
mas para a gente terminar de falar dela, foi mais devastadora do que a peste negra, que era disseminada pelas pulgas dos ratos e atingia principalmente moradores de áreas rurais. Bom, nenhuma doença medieval matou mais gente do que a peste negra, e a peste negra matava mais gente na cidade, obviamente por conta da concentração de pessoas. E aí era frequentemente confundida com a disenteria. Bom, você aprendeu na sua aula de biologia, você não pode confundir hanseníase com disenteria, são sintomas totalmente diferentes. Originária da América, que provocou milhões de mortes nas áreas centrais e orientais da Europa, entre Idade Média e Idade Moderna. Mas como é que uma doença do século XIV poderia ter origem americana, sendo que o continente americano só é descoberto pelo Colombo no final do século XV, galera? Então aqui você tinha que pensar na questão do anacronismo, né, que essa alternativa implica. Bom, pessoal, o que eu quero deixar aqui para vocês que vão prestar Unesp? Primeiro, algumas dicas. A prova usa muito dessa interdisciplinaridade, então reflita sobre isso, né? Pô, tá falando de história, mas tá falando de biologia, não tem problema. A lógica da prova é essa. Certos assuntos são bem recorrentes, não é nada que fuja aquilo que você estudou. Quando tiver questão de imagem, gráfico, tabela, vai na alternativa, volta na imagem, vê qual descreve melhor. Outra coisa, leia a prova inteira, leia todas as alternativas, marque, risca em cima aquilo, ó, esse termo torna essa alternativa errada, vai eliminando as coisas, vai usando o repertório que você tem, não só para procurar a questão correta, mas também para descartar aquela que não tem menor cabimento. E deixe isso já marcado na prova, caso você tenha que deixar uma questão ali, putz, estou em dúvida entre duas alternativas, já deixa encaminhado para você só voltar no final e olhar aquelas duas alternativas, para não ter que refazer todo aquele raciocínio, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui ao lado, então, uma playlist com as provas resolvidas da Unesp dos últimos anos, tá? De primeira fase e a segunda fase teste. E também aqui uma outra playlist com questões de medicina a partir de provas da Fundação VUNESP. Por quê? Porque o padrão da prova é o mesmo, tá? Fora isso, pessoal, para quem vai fazer a prova domingo, para quem vai fazer a prova segunda, boa prova, faça com tranquilidade, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, também se inscreva, porque eu vou fazer as resoluções dessas provas, eu vou fazer os comentários dela e espero que você tenha um bom desempenho, um bom resultado, tá? Um abraço e até mais.